Como que é esse trabalho de atendimento, né, de elucidação e de tradução também, que vocês fazem com a clientela, com os empresários, sobre isso, né? Porque não é só vender tecnologia e falar de tecnologia, é também muitas vezes ajudar a pessoa a entender melhor o próprio negócio e arriscar mais, né? Sim, com certeza. Primeiro eu preciso contar um pouquinho como começou toda essa história, tá? Eu sou um ex-lavador de carros, sempre tive lava-jato aqui em Campo Grande, na região central, e durante a pandemia eu tive que fechar o meu negócio, como todos os outros negócios, que foi uma exigência da prefeitura naquela época. E eu, como todo bom empresário brasileiro, não tinha reserva financeira, então eu me senti ali numa situação bem complicada. Por conta da carga tributária, né? Exatamente. E de repente eu me senti numa situação muito complicada, porque sem reserva financeira, com uma esposa dentro de casa e uma filha pequena na época, hoje já temos mais 2, eu me senti ali meio, e agora, o que eu vou fazer? Só que eu não conhecia esse mercado chamado mercado digital. E de repente eu comecei a estudar sobre isso porque era a única opção que eu tinha. Aos 40 anos de idade, eu só sabia fazer uma coisa e de repente eu me vi sem chão. Como se você fosse um jogador de futebol. Exatamente. Ficou lá o tempo todo numa carreira e te exigiu o máximo. O que eu vou fazer, né? Entendi. E aí aos 40 anos eu comecei a entender um pouquinho mais sobre o mercado digital. Até que um certo dia minha esposa vendo aquilo, ela me indicou um perfil de uma pessoa no Instagram e eu achei muito interessante porque ele falava sobre caixa rápido. E é o que eu precisava. Caixa rápido era levantar um dinheiro rápido. E essa pessoa falava sobre Google Meu Negócio. Colocar as empresas no Google. Google Meu Negócio existe desde 2014. Hoje ele mudou a nomenclatura. Hoje chama perfil de empresa no Google, que é o mesmo Google Meu Negócio. E aí eu comecei a buscar um pouco mais sobre isso e percebi que as pessoas não falavam sobre essa ferramenta no Brasil. Só que ela era muito utilizada fora. Então eu comecei a estudar cada vez mais e oferecer esse conhecimento para as empresas. Porque por mais que qualquer pessoa possa colocar isso dentro do Google, as informações, elas não sabem como fazer isso. E aí eu comecei a ensiná-las e cobrar pelo meu conhecimento. E eu comecei a perceber que a grande maioria das pessoas que eu ia, elas queriam estar no Google, me contratavam para fazer isso, só que elas tinham um grande problema. Elas também precisavam fazer aquela estrutura de Instagram, Facebook, que é o famoso tráfego pago, que a grande maioria sequer sabe o que é um tráfego pago. Eu imagino que você que está assistindo a gente também não saiba o que é um tráfego pago, e é normal, porque a grande maioria das pessoas não está no mercado digital, por incrível que pareça. Mas acontece muito, e isso é maravilhoso, da pessoa que você vai atender, tanto você como todo mundo da agência, vai se deparar com o júnior de 10 anos atrás. Exatamente. 1000 vezes focado no próprio negócio, Sim. Cuidando da própria vida, né? E às vezes isso até bloqueia para novas oportunidades, né? E o mindset ele fica restrito com relação assim, porque o empresário no Brasil ele é um herói, né? Ele é um lutador, ele briga contra a carga tributária, ele briga contra o turnover de funcionário, ele está sempre a perigo por conta das crises econômicas do Brasil. Então, também querer que ele tenha uma visão, sem fazer uma boa amizade. Sim. Né? E aí vem a importância do networking com uma empresa como a Novo Normal. Sem fazer a conexão, ele fica ilhado mesmo. Total. E aí, quando você chega nele, ele está perdido, ele está desesperado, ilhado. Né? E é engraçado porque o nível de consciência do empresário hoje, ele é muito baixo em relação ao digital. Por quê? Porque ele é o estoquista, ele é o caixa, ele é o atendente, ele fica muito no operacional, né? Ele fica muito no operacional. Então ele não consegue ter uma visão do macro da empresa dele. Isso acaba realmente atrapalhando a evolução do negócio. Então ele não consegue ter um conhecimento. É muito difícil para o empresário que acorda às 5 da manhã e vai até às 7 da noite trabalhando no próprio negócio, às vezes mais do que isso, chegar em casa depois e ter um tempo de estudar sobre algo. Para o empresário é muito difícil, para o médio e pequeno empresário, ele tem uma dificuldade muito grande. Às vezes o funcionário dele tem muito mais capacidade de conhecimento que ele. Por quê? Simplesmente porque ele não tem tempo. E ele chega em casa, ele tem a família, ele tem os filhos, ele tem que dormir, ele tem que descansar. Então é muito cansativo todo esse processo, como o júnior de 10 anos atrás. Então a gente consegue entender que para ele é muito difícil. E quando você leva esse conhecimento para ele, ele fala, nossa, eu nem sabia que isso existia. Eu nem sabia que eu poderia estar no Google da maneira correta. Eu não sabia que eu podia fazer isso e aumentar a minha visibilidade. Justamente porque ele não consegue ter esse conhecimento, né? E eu comecei a ver muita dificuldade nisso. Eu chegava lá e falava, eu preciso fazer aquela estrutura lá de divulgar no Instagram. E eles não sabem como fazer isso. Aí eu precisava ter Às vezes tem e não funciona, né? Porque não fizeram direito. Exatamente. Né? E aí eu comecei a perceber que existia uma demanda gigantesca também por essa estrutura. E aí a Novo Normal começou a oferecer esse tipo de serviço também. Não só de Google Meu Negócio, a qual somos especialistas, mas também o tráfego pago, a estrutura de Instagram, Facebook, social media, design, que é o que a grande maioria das empresas precisam hoje. E com um custo muito acessível.
Então isso a gente traz uma visibilidade maior para a empresa, realmente cria um network diferente com essas pessoas, realmente faz com que elas possam aumentar a venda delas e automaticamente tenham mais lucro dentro da empresa. Né? E acaba criando um vínculo, né? Porque a partir do momento que ele está nesse sufoco e você ajuda ele a sair desse sufoco, a relação das duas empresas, né, não é só de fornecedor e cliente. Não é só de fornecedor. Inclusive, você faz parte da história de uma reversão para essas empresas. Inclusive, né? hoje, dentro da agência Novo Normal, nós temos alguns eventos com esses empresários que já são ou foram nossos clientes para criar network com outros empresários ali. Isso é muito interessante, porque dali saem alguns negócios muito legais também.